E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thaís, sou a psicóloga não autorizada e hoje a gente vai falar sobre a minha experiência com a timidez, como eu lidei com ela e será que é a mesma coisa que fobia social? Então vem comigo! Para a gente entender melhor essa coisa de minha experiência com a timidez, eu vou contar para vocês como foi a minha história de forma resumida, óbvio, para vocês. Então, eu sempre fui uma criança muito tímida, eu era uma criança que se escondia atrás dos pais para que as pessoas não falassem comigo. Assim, as pessoas vinham falar comigo, eu me escondia, porque é um charme, né, de criança, é esse charmezinho de se esconder. E aí eu tinha esse charme. E aí, o tempo foi passando, a primeira vez que eu enfrentei a minha timidez foi a questão de quando eu estava na terceira, quarta série, totalmente iludida, achando que conseguiria. E aí eu sei decorado. Era sobre uma apresentação da evolução das bicicletas. E aí eu fiz esse texto decorado, eu vou lá chegar e vou falar. Só que aí Thaís se deparou com uma professora que estava ali avaliando e muitos alunos. Não sei porque Thaís esperou outra coisa, mas Thaís esperou outra coisa. E aí botou pra chorar. E aí a gente não apresentou. É isso. Aí passou um tempo. E, deixa eu ver, eu sempre tive isso, né? Foi algo que foi muito... Eu tava pensando um pouco quando eu tava pensando sobre gravar esse vídeo. E eu tava pensando como eram questões mais de... como é que as pessoas vão receber aquilo que eu tô falando, na questão de... Será que elas vão pensar algo de ruim, né? Será que eu vou ser julgado, se eu vou ser humilhado na frente de todo mundo? E todos esses medos que tímidos e introvertidos têm. Então eu tinha muito. Até uma boa parte da minha vida. Cuidado, que é só 21 anos. Mas é uma boa parte da minha vida, né, gente? Vamos considerar que é uma boa parte da minha vida. E aí, no ensino médio também foi muito difícil, né? Tudo era muito difícil. Era difícil arrumar amigo, era difícil vida social. A questão é que eu nunca não gostei de apresentar trabalho. Eu nunca não gostei de cantar no coral da igreja. Eu nunca não gostei de recitar um poema na igreja. Eu nunca não gostei de fazer essas coisas. Eu gostava. O que eu tinha era medo. Era um medo adaptativo, que é totalmente normal, porque o medo é um mecanismo de defesa justamente pra gente não fazer bobeira, pra gente não se meter em perigo, né? Então ele é muito importante. O ruim é quando ele se torna excessivo, né? A gente fala mais disso lá pra frente. Então, aí Thaís tinha esse medo, né? De ser julgada, de ser rejeitada e tudo mais. E isso foi passando, até que Thaís criou um blog, né? Porque a gente que é introvertida, a gente se comunica de uma forma diferente, né? Não é gritando, não é fazendo eventos, não é dizendo, vamos lá, tal, tal. Gente extrovertida. Gente extrovertida não sofre com isso. A gente sofre. E esse momento é dos introvertidos aqui desse vídeo. E aí, a gente sempre se comunica de outra forma. Então, eu comecei a escrever poema, eu comecei a abrir um blog, a publicar meus poemas lá. Eu fazia textos sobre várias coisas, eu publicava lá, se chamava Thaís Space. E aí eu pintava também, até hoje eu gosto muito de pintar. Quando bate a inspiração assim, eu vou lá e faço um monte de desenho. Mas assim, nada muito profissional, tá, gente? É só a questão de realmente se expressar. E aí, pessoa que não fazia pergunta pro professor. Ou eu já sabia realmente do assunto, porque eu sempre fui uma pessoa que pega muito rápido as coisas. Sério mesmo, acho que compensa a questão de ser tímida. Eu sempre fui muito de captar as coisas muito rápido. E aí, ou isso, ou eu realmente não ficava com dúvida e ia pra casa com dúvida. Aí você diz, mas Thaís, era pra você perguntar, o professor tá ali pra aquilo? Eu sei, mas eu não posso fazer o quê se eu pensasse em abrir a boca e falar alguma coisa e dizer, meu Deus, essa pergunta é muito ridícula, pra que eu vou falar isso? E aí, eu sempre lia alguma coisa, assistia alguma coisa pra tirar essa dúvida. E foi sempre assim a minha vida toda, sabe? Eu não culpo ninguém, era tudo responsabilidade minha mesmo, em questão de enfrentar isso.
E aí, com o tempo, eu fui enfrentando. E aí apareceu o bloco, como eu disse pra vocês. E aí aconteceu do Instagram. E eu fiz, massa, eu vou abrir a página aí, Thaís Space. Aí eu fiz, não, eu tô numa fase nova, vou colocar floresça onde Deus plantar. Aí foi por um tempo, se vocês foram nas postagens lá antigas, vai ter sobre floresça onde Deus plantar. No arroba, e vocês vão ver. Mas eu me expressava só em questão de posts, que eu gostava de fazer aquelas artezinhas bem básicas, claro, não é do jeito que eu faço hoje, mas eu fazia o texto com todo carinho, e pensava em tudo, estudava e colocava. Mas aí, em certo momento, começou a ser algo muito limitado para mim. Eu quero fazer mais. Eu quero que as pessoas me vejam falando sobre isso, porque não sei vocês, mas é muito diferente de quando eu leio um texto e quando eu vejo uma pessoa falando. Você entende mais, você entende a entonação da voz que a pessoa está dando naquilo, né? Às vezes é muito difícil ser irônico num post, né? Porque não dá, tem que colocar lá ironia, para poder a pessoa dizer, ah, tá, e pegar a graça do negócio. Mas quando você tá falando, é muito mais fácil, é muito mais fluido, né? E aí foi a partir daí, eu queria falar mais, e aí eu comecei a aparecer nos stories, de pouquinho em pouquinho, porque Thaís ainda tinha aquele medo. Então, como eu lidei com isso? Foi que realmente prática. Tudo que vocês verem gravado, tudo que vocês verem aparecendo, eu treino muito antes de gravar. Gente, um stories, eu erro umas 3 vezes. Agora eu errava mais. Agora eu erro umas 3 vezes antes de gravar o que eu quero mesmo, que dá certo e postar pra vocês. Então, assim, vídeo, meu Deus, eu estudo. Então, assim, eu sempre fui muito apegada no conteúdo. Já que eu não tinha essa habilidade de gritar pros 4 cantos do mundo, eu tinha a habilidade de armazenar conteúdo e saber o que eu estou falando. Eu sempre me agarrei muito nisso. Eu sei o que eu estou falando, eu estudei. Então, era um raciocínio, era um processo de raciocínio, né, que eu conseguia fazer com que eu me desprendesse e começasse a falar sobre. E foi assim que eu comecei. Foi difícil, foi. Mas aí depois, gente, num tempo, você pega a prática. Você acha que não, mas você pega a prática. E claro, a gente começa a gravar os vídeos, fazer as coisas. No momento, às vezes é porque dá vontade. E quando você realmente precisa passar aquele assunto para outras pessoas, aí você faz num momento ou num horário que você está sentindo a vontade para aquilo, né? Nunca nada forçado. Se for forçado, eu acho que você acaba ou não fazendo muito bem, ou realmente aí a timidez ataca de verdade, tipo, você não. Zero câmera, sabe? E é tudo isso. E aí, será que isso tudo é a mesma coisa que fobia social? Então, eu vou dizer a vocês que não. Não é. Então, por favor, se vocês viram uma criança tímida, não diga que elas têm fobia social. Uma fobia social, ela vai além do medo adaptativo. Eu escrevi aqui, ela é um medo ilógico. Ela não pode ser apaziguado pelo simples raciocínio. Não tem esse raciocínio que eu tinha de dizer, ah, eu estudei, então não preciso ter medo. Então, tipo, ou então, ah, eu tô colocando muita expectativa no que as pessoas vão pensar de mim. Eu tô colocando elas em um nível muito elevado para mim e eu não tô conseguindo falar para as pessoas que eu acho que são muito melhores do que eu. Então, toda essa questão de, elas não são isso, eu estudei, eu tenho tudo aqui esquematizado para poder passar para as outras pessoas, então eu vou falar. Essa linha de raciocínio que a gente usa para treinar, para criar coragem, as pessoas com fobia social, isso aí não adianta de nada. Elas vão ter medo sim. E aí eu trouxe um pouquinho aqui do resuminho que eu tinha feito, né? Porque, são pessoas que são temerosas e se esquivam de situações que elas vão ser avaliadas. É muito parecido com o que eu passei, não é? Mas elas, realmente, isso afeta no social. Sempre que for fobia, sempre que for falar de transtorno, isso vai afetar no social. Vai afetar o modo que ela vive, afetar a forma como ela se relaciona com as pessoas. Então, não é simples assim, olhar para uma pessoa que é tímida e dizer, você tem fobia social, ou então olhar para uma pessoa que é super extrovertida, você tem o que? TDAH.
ou então autismo, ou então qualquer outra coisa, sabe? Então, realmente precisa-se de terapia para poder dar esse diagnóstico, né? Talvez se elas respondem aos critérios diagnósticos de uma pessoa com determinados transtornos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz de trazer esse assunto aqui pra vocês, tá? Eu espero que trazer bem mais vídeos assim, no qual eu compartilho com vocês as situações. E lembrando, peçam ajuda, tá? Não deixem de pedir ajuda caso vocês precisem realmente de terapia. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo. Até mais. Não esquece de curtir, de compartilhar também e de comentar, tá? Cheiro.